Então, eu acho que, trazendo de novo a espiritualidade para o processo, né? Se esse é um Deus amoroso e bondoso, existe por trás dessa nuvem de fumaça Futuro, um uma grande esperança, milagre. E esse esperança. milagre não é nada espetacular, uma cura, não. A gente está falando da percepção dele no processo, da percepção Do da acompanhamento, presença do dele acompanhamento, do acolhimento, no né? momento, É, da capacidade fantástico. de ver o presente. Isso tem parte do que eu vivo com os meus pacientes, mas na verdade é um compêndio de tudo que eu ouço eles falarem, né? Dessa presença de Deus que existe no momento presente. E esse Interessante. já é o milagre. Então a gente às vezes fica achando que o milagre está em alguma coisa muito Palpável, espetacular. né? Não, o milagre é uma sensação, é uma presença, é uma sensação de ser. E não só de ter, ou de servir, ou de para alguma coisa trabalhar, mas a sensação de ser. Então, se a gente entende que, ou experimenta isso por 1 milissegundo, você não fica com medo de nada. Então, essa fé, essa esperança, ela vem dessa força de viver o presente, sendo grato por tudo que nos acontece, até aquilo que a gente não gostaria. E interessante que é bíblico, né? Estarei convosco todos os dias, né? Interessante, é uma promessa bíblica. Mas deixa eu falar outra coisa para a senhora. Eu entrevistei há poucos dias aqui um grande médico, o doutor Gilberto Cury, psiquiatra, e eu conversava com ele, doutor, as pessoas que têm fé, quando elas entram numa doença séria, ok, num tratamento que necessita de muita resiliência, muito tempo de tratamento, elas têm mais chance de sair bem desse tratamento do que uma pessoa que não tem fé? Ele respondeu, realmente, as pessoas que têm fé, independente da doença, isso já é dado médico mundial, as pessoas realmente ajudam mais no processo. Elas acreditando em Deus, de que Deus está cuidando delas e que quer o melhor para elas, elas nos ajudam a cuidar deles. É diferente de uma pessoa revoltada. Aí eu me vejo nos dois quadros, né? Antes da máscara e depois da máscara. Então, você está revoltado, você não está querendo nada com Deus, você não quer nada com o médico, você não quer nada com ninguém, você só quer sair dali. Não é para mim. Mas no momento que você aceita, você fala, puxa vida, toda essa tecnologia está ao meu favor. Eu ficava lá fazer a radiação, e antes eu ficava vendo os computadores do ICESP. Parece Estados Unidos, eu morei na América há 3 anos, ali parece Estados Unidos. Então, todos aqueles computadores ao meu favor. Interessante. Engenheiros manipulando aqueles computadores ao meu favor. Não era só o médico, não era só o enfermeiro que aplicava a radiação, não. É um batalhão de gente, é o Estado de São Paulo, Instituto do Câncer de São Paulo. Deu para entender? Então, eu me torno mais agradecido, eu me torno mais resiliente, e isso nos ajuda. A gratidão também é uma grande ferramenta. Por ter um hospital até, né? Por ter mais 1 minuto, por ter mais meia hora. Então, a gente esquece que a gente nasceu já com prazo de validade. Eu não conheço ninguém com 150 anos. Não tem. Né? Os meus pacientes até falam assim para mim, mas doutora, quanto tempo eu vou viver? Primeiro, porque isso não é uma pergunta que se faz para mim. Né? O único que sabe disso é o velhinho lá de cima. É claro que existe uma estatística, mas na estatística a gente tem uma curva de Gauss. O que é uma curva de Gauss? Ela tem a grande maioria que está no meio e tem 2 rabeiras, 5% que vai se comportar muito pior com a doença e 5% que vai ter um resultado extraordinário, né? Que é o Vilas, né? O ponto fora da curva. Então, se você está naquela rabeira da curva que você vai responder super bem, a sua chance de ser curado não é 100%. Então, a estatística é uma grande mentirinha, né? Então, eu prefiro sempre entender que o processo, ele é muito mais complexo, ele é muito mais dependente do operador, que é o protagonista, e ele tem um aprendizado que o médico não tem como mensurar. Então, eu até brinco, olha, se eu estiver viva para te operar, porque eu posso morrer atropelada, quer dizer, violência, acidentes de trânsito matam mais que câncer. Infarto. Então, a gente está no colo de Deus, né? Então, se eu estiver vivo para te operar e você estiver vivo para ser operado, a gente vai resolver isso, né? Então, a gente tem que ter essa humildade, sabe, Vilas? Eu acho isso. É uma humildade diante da vida e da morte. Porque morrer, nós todos vamos. Né? É como a gente vai viver a nossa vida. E muitas vezes, ainda que os pacientes que eu trato entrem numa fase de terminalidade, eu penso o seguinte,
como foi que eu vivi aqueles últimos dias. Foi com coragem, foi com fé, foi com alegria, mesmo diante de tudo. O que eu passei para os meus filhos, né? Como eu reagi, né? Porque a gente ensina sendo. Porque o filho está aprendendo ali. Meu pai doente reagiu assim. Minha mãe doente reagiu assim. Quando ele ficar doente, ele vai reagir da mesma forma. Exatamente. Ele está aprendendo. Aquilo é uma escola. Lógico. Ah, não, agora meu pai doente foi lá e suicidou. Pô, acabou. Caramba, que modelo esquisito que eu tenho. Como é que eu vou viver hoje com aquilo que me foi fornecido de ferramentas, de transformação. E isso vem da família, vem dos pais. Da família. Então, ainda que os meus pacientes não tenham cura, eles têm aprendizado, eles têm dignidade. Eu acho que dignidade é uma palavra que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Como eu posso viver de uma forma digna, desde o primeiro dia que eu piso o chão até o último minuto de vigília, né? E a vida nada mais é do que isso. Então, é fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Doutora, prazer em ter falado com a senhora. A gente continuaria falando muito tempo aqui, mas como nós vamos ter outras gravações, nós vamos fatiando esses temas para que as pessoas que estão assistindo a senhora possam de fato perceber de que estando doente o melhor caminho é aceitar. Segundo, encontrar um bom orientador, de preferência um bom médico. Terceiro, ir ou ter condição de ir a um bom hospital, ok? Para que dessa forma ele trate a doença e, em último estágio, ele possa, de fato, voltar para a sua família, readaptar a vida e vida que segue. Exatamente. E, assim, as pessoas não precisam, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Não precisam ficar doentes para despertar em relação à sua própria saúde, né? Hoje, além de operar e atender, eu acho que uma das grandes missões da gente, a gente está junto nisso, é comunicar. Trazer a informação para você. Então, as redes sociais hoje, para mim, são uma oportunidade muito democrática, mesmo que aquela pessoa não possa pagar uma consulta, não possa estar com você numa mentoria, no dia a dia, ela pode te ouvir de forma gratuita, né? Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, ali você tem a oportunidade de estar junto com a gente, sou eu mesmo. Há 40 anos atrás não existia, né? 30 anos atrás não existia. Era Márcia, Mirador e olha lá. E é por isso que eu dedico hoje um terço da minha vida para responder a pergunta que você faz, para te dar um acolhimento que às vezes você está longe, no outro estado, no outro país, não tem condições de ter disponível, né? Porque as nossas distâncias, elas ficaram muito pequenas, né? E principalmente, ainda que a pessoa doente não seja você e seja um familiar, você tem como aprender com a doença dele. Então, e como aprender a ajudá-lo, né, doutor? Todos nós estamos interligados, né? Estamos conectados. E o mais interessante é que não adianta reclamar, o mundo sempre foi o que é. Hoje, muito melhor até. Pela tecnologia, muito melhor até pela quantidade de médicos, muito melhor até pela quantidade de remédios que estão à nossa disposição. Sofremos por não ter alimentos naturais tão saudáveis mais, mas naturalmente temos uma tecnologia muito forte que pode fazer a compensação. O negócio nosso é ficar vivos e bem vivos enquanto por aqui estivermos. Obrigado, amiga. Obrigada, querido. Grande abraço a todos vocês. Venham conosco no próximo bloco, nós vamos falar de um projeto bacana chamado Cartão Viver Saudável.